abra a sua Bíblia, o dia que Deus me deu essa mensagem, que Deus falou comigo, faz muito tempo que eu queria pregar essa mensagem, o livro de Juízes, capítulo 16, eu queria pregar essa mensagem lá na igreja do pastor Davi. Mas aí eles erraram a data, me convidaram para um culto de mulheres no sábado, de mulheres. Aí eles tinham errado a data, porque tinha um tal de Alfabrac. Aí descobriu que não podia ser no sábado, que tinha que ser no domingo. Aí passou uma semana depois, quando eu cheguei na igreja, tinha tanto homem. Aí eu falei assim, eu vou mudar a mensagem, né? Aí eu peguei outra mensagem. E essa mensagem tem entrado muito na minha alma. E ontem foi dia dos namorados, né? E hoje a gente já viu gente que ganha presente, né? Glória a Deus. Fabiana já chegou desfilando alguns dias atrás, né? Brilhante, a diamante, a pérola e um monte de outras coisas. Mas hoje eu quero estar meditando um pouco nessa mensagem. Capítulo 16, nós vamos ler só o versículo 4. Juízes 16. Capítulo 16 do livro de Juízes, versículo 4. E depois disso, aconteceu que afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Fala comigo assim, vale de Sorek. Amém? Irmãos, assim, eu não vou fazer apologia nenhuma da Dalila hoje, tá bom? Mas assim, uma coisa que eu quero perguntar para vocês todos, mas principalmente para as mulheres: aonde o seu guerreiro descansa? Pergunta para o seu irmão assim: onde o seu guerreiro descansa? Não tem guerreiro, vai ficar tudo. Não tem guerreiro. É verdade? Mas Dalila não pensava assim, não. Vou perguntar de novo: aonde o seu guerreiro descansa? Presta atenção numa coisa. Eu fiquei meditando a respeito disso porque eu gosto de coisas achadas na Bíblia. Eu gosto da Bíblia inteira, mas eu gosto de achados. Sabe aquela coisa assim que me ensandece, que me enlouquece. Eu estava meditando sobre esse texto, aí me deu um tiro de pesquisar. Eu falei assim, vale está aqui por quê? Se as montanhas têm significado, por exemplo, tem gente que pergunta assim, não, mas adorando de céu não é um nome meio esquisito? No início eu vou perguntar, agora já é normal. Aí, mas para mim eu gosto do significado, adorar de céu. O que é adorar de céu? Adorar o monte do Senhor, onde Deus ordena a bênção, onde Deus botou o nome dele, adorar onde todas as famílias são abençoadas, onde todo mundo prospera. É isso que é adorar o Senhor. Por isso que é poderoso estarmos aqui. Amém? E eu fui ver no dicionário o que quer dizer esse Sorek aqui. Porque a gente vê Sansão, assim, a gente vê assim, a Bíblia é sucinta porque ela foi feita por pessoas inteligentes que têm a mente de Cristo. A gente sabe que aquilo ali quer dizer muito mais quando você lê um texto. Tem muito mais profundidade do que está inserido ali. Tem muito mais coisa por trás dos simples versículos de uma simples vírgula, né, Tiago? Então, Vale de Sorek tem tudo a ver com o engodamento, com tudo aquilo que Sansão viveu. Porque é muito interessante, porque eu já vi pastores e eu já fiz isso demais. E também é verdade, por isso que a Bíblia é poderosa. Que pinta assim Dalila, como se ela fosse assim, né? A deusa da traição, prostituição, né? Uma coisa terrível que faz dela. Só que a minha Bíblia diz, e a sua também, que Sansão, antes de conhecer Dalila, tinha se levantado da casa de uma prostituta. E pelo que eu sei, prostitutas são muito experientes na área de conquista, na área de manter preso, na área de sedução, na área de vestir para seduzir, vestir para matar, vai estrangular e sei lá mais o quê. Não é verdade? Então, a arma mais poderosa de Dalila não podia ser a sedução. Porque Sansão tinha acabado de ir na casa de uma prostituta, se levantar da casa da prostituta e foi embora. E a Bíblia não fala que Sansão voltou mais na casa da prostituta. Sansão não era um menino, não era um garoto. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Sansão
pelo Espírito Santo desde menino. Porque a Bíblia diz assim, desde criança, o Espírito do Senhor o incitava para a vida. Treinava. Essa palavra no original era chamava ele, convidava ele para o treinamento, para uma coisa superior, para uma coisa grandiosa. Incitava ele para um propósito muito grande, para um campeonato, para uma coisa extraordinária. Porque isso já era um desígnio de Deus, que a vida de Sansão seria uma vida pautada de milagres. Foi isso que Deus falou com ele. Pautada de coisas grandes, porque o Espírito do Senhor se apoderava dele de uma tal forma que carregar um portão de uma cidade para ele não era nada, lutar contra 1000 homens e vencer não era nada, matar um leão para ele não era nada, de tão poderoso que ele era. Porque o Espírito Santo, desde pequenininho, o treinava, o incitava, o chamava para o treinamento. Se prepara, porque você vai viver coisa grande, extraordinária. Sansão, está na hora de acordar, está na hora de orar, está na hora de buscar Deus, porque o que Deus tem para você é grande demais. Você pode adorar o nome do Senhor por isso? Aí nós vemos que Sansão um dia foi num vale chamado Vale de Soreque e se afeiçoou por uma mulher. E é muito interessante isso, porque Soreque quer dizer vinha seleta, coisa bem cuidada, separada para alimentar grandes guerreiros, pessoas muito importantes. Vamos falar junto? Soreque quer dizer uma vinha seleta, bem cuidada, preparada para alimentar guerreiros e pessoas muito importantes. Nenhuma mulher casada queria passar perto da casa da Dalila, mas devia passar para aprender como é que se cuida de uma casa para o guerreiro descansar. Como é que a casa que vai trazer descanso para um guerreiro, que vem das batalhas do Senhor, que vem das grandes guerras do Senhor, que foi lá fora, no mundo competitivo, em empresas competitivas, cheia de gente invejosa, cheia de secretárias bonitas. Como é que tem que ser a casa de uma mulher de Deus? Às vezes a gente desconhece, mas ali não. A minha casa tem que ser seleta, tem que ser separada, tem que ser uma vinha preparada para receber guerreiros de muita importância. Não é verdade? Aí eu pergunto para você de novo, agora que a gente nós já entramos na mensagem. Aonde o seu guerreiro descansa? Numa casa de Cristo? Numa casa? Ainda bem ele não botou o pé na porta. Não vou falar só mais um não. Ainda bem ele não colocou os pés na porta. Já tem um monte de problema para ele resolver. Sabe, você fala até o ouvido dele zumbir. É tanta coisa que aconteceu. Aconteceu coisa na igreja, aconteceu coisa. A pastora falou isso. Não sei quem fez isso. Ei, Dalila não fazia nada disso. Quando o guerreiro chegava na casa dela, ela dizia: além da vinha ser poderosa e maravilhosa, eu tenho um colo para você descansar. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, Jesus falando no livro de Lucas, no capítulo 5, capítulo 7, versículo 58, que o Filho do Homem não tinha. Ele disse assim: raposo, tem os convites, sabe, pastor Amado? Todo mundo tem um lugarzinho para descansar, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Aí a gente pensa que Jesus era tão pobre de morrer, que ele não tinha um travesseiro decente, que ele não tinha nada disso. Jesus tinha família, Jesus tinha irmão, Tiago era irmão dele, Jesus tinha irmã, provavelmente Jesus tinha irmã casada, Jesus tinha primo, Jesus tinha um monte de gente. Sabe o que Jesus está dizendo? Toda casa que eu vou está carregada de ódio, toda casa que eu vou está carregada de gritaria, de falta de perdão, não tem paz, não tem, sabe, aonde eu possa repousar minha cabeça, aonde eu possa encontrar descanso. É isso que Jesus estava falando. Você pode levantar a mão e adorar o nome do Senhor. Fala assim: eu quero que a minha casa seja uma casa de descanso, igual o Senhor está lá no capítulo 9 de Lucas, versículo 51. Eu quero que a minha casa seja uma casa de descanso. Eu quero que o lugar aonde a minha casa habita, que seja um lugar que o meu guerreiro chamado Jesus, que vem das batalhas grandes, tem um lugar para reclinar a sua cabeça. Fala para Jesus assim: seja bem-vindo, Senhor. Eu tenho um colo para o Senhor descansar a sua cabeça. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Fala para a tua irmã do seu lado, se aonde seu guerreiro descansa, irmão. Que tipo de vinha
sexo que Dalila segurou a Sansão, não. A Bíblia nem fala isso. A Bíblia nem chama ela de Deus, a voltosa do sexo. A Bíblia não fala nada disso. Nem fala como é que era a vida sexual deles, né, pastor? Não fala nada disso. Fala que Sansão se apaixonou por ela. A Bíblia mostra Sansão deitado no colo dela. Eu estava cuidando de um casal, não vou falar não por questão de ética. E eu ouvi a mulher, e a mulher dele dizer que ele era isso, que ele era aquilo, que ele tinha amante, que ele... Aí um dia eu fui visitar ele. Sentando lá fora e começamos a conversar. Ele falou nessa linguagem aqui. Todo respeito. Só está pensando que eu tenho amante por causa do lar? Ele é aquele. Eu não tenho amante por causa disso. Eu não tenho amante porque me falta a vida sexual dentro de casa. Não, a hora que eu quero ter sexo com a minha mulher, eu tenho. E eu vou dizer para a senhora, é muito bom, maravilhoso a nossa vida sexual. Sabe por que eu tenho amante? Porque ela assiste televisão comigo, porque eu deito no colo dela, porque ela senta no sofá comigo, porque ela pergunta como é que foi meu dia, porque ela me abraça, porque ela se preocupa comigo. É por isso que eu tenho amante, porque na minha casa eu não tenho paz. Entendeu? Nós estamos aprendendo com o Senhor hoje. Ele disse que tudo ele tinha de bom, mas não tinha paz dentro da casa dele. Quando eu entro para dentro, pastor, é tanto grito, é minha filha gritando, é meu filho gritando, é minha mulher reclamando, por causa de carne, reclama por causa de bife, porque o arroz cai no chão, reclama por um monte de coisa. Se eu beijo ela, ela reclama, se eu abraço, ela reclama, se eu faço qualquer coisa, ela reclama. A senhora acha que eu não vou ter amante? Eu preciso de companhia, eu preciso de colo, eu preciso de carinho. Sabe o que eu fiz? Eu até falei para ele e para o meu marido, eu voltei daquela casa envergonhada, porque eu estava com tanta bronca daquele homem, e eu descobri que aquele homem não tinha ido para a casa da amante. Ele tinha sido mandado no SEDEX, registrado para a casa da amante. Quem concorda comigo diz, eu estou aprendendo essa noite. Levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. Fala assim, Deus me deu uma vinha, e não é para deixar pegar imundícia, sujeira. A minha vinha não pode ser que nem a vinha da vizinha, a vinha da macumbeira. A minha vinha tem que ser seleta, porque Deus me deu um guerreiro, e esse guerreiro, ele é treinado pelo Espírito Santo. Ele gosta de coisa boa, ele não come sujeira, ele não vive no meio da sujeira, da desorganização, da bagunça. Ele vive num lugar seleto, ele encontra paz num lugar seleto. Ele passa o dia todo cuidando, sabe, de inimigos, lutando contra as raposas, lutando contra queixada, pegando queixada de jumento, lutando contra pessoas ferozes. É queixada de jumento para lutar, para ganhar a vida financeira. É queixada de jumento que ele tem que usar para conquistar nossos familiares com um monte de coisa. Mas quando o meu guerreiro chega em casa, ele tem que ter uma vinha seleta em colo para ele descansar. Aleluia, levanta a tua mão em reverência ao Senhor e adora o Senhor nessa noite, porque do mesmo jeito que Deus está falando comigo, Ele está falando com você nessa noite. Ô Rita, onde seu guerreiro descansa? Ô irmã Júlia, onde seu guerreiro descansa? Patrícia, onde seu guerreiro descansa? Aonde, meu seu guerreiro descansa? Aonde, meu seu guerreiro descansa? Isso é uma pergunta do Espírito Santo, Nádia. Aonde seu guerreiro descansa? Né? É isso que Deus está falando para nós. O guerreiro da Nádia passa o dia todo mexendo com fios de alta tensão, com peão deslocado, com gente ruim, com gente invejosa, com gente... Quando ele chega em casa, tem que ter uma vida seleta e um colo para ele descansar, porque aí não vai ter segredo no coração dele que ele não vai ter para fora, não vai ter nada que ele não vai revelar, não vai ter medo. Sansão não tinha medo de Dalila. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Ele não era idiota, ele não era besta. Tem gente que fala, não, mas o diabo entrou no corpo dele e cegou ele. Não, o diabo só dá uma ocasião quando a gente dá. Está entendendo? Você não vê Sansão com medo de Dalila. Você não vê Sansão desconfiado do que ela faz do jeito, né, pastora Amada? E ela insiste, e ele mente, e ela insiste de novo, e ela insiste de novo, mas ele não tem medo. Sabe por quê? Isso daí é psicanálise ensina. Quando você está relaxado, quando sua alma está relaxada, quando você está descansado, você fala tudo que está dentro. Você não tem reservas. É isso que a Bíblia chama de ficar nu. Adão e Eva ficavam nu um diante do outro e não tinha receio, porque entre eles não havia inquietação, não havia estresse. A pastora Marta pregou muito bem aqui nessa semana, na quinta-feira. O estresse deixa você doente, deixa você inquieto, você não consegue ouvir, você não consegue dar conselho, você não consegue dar carinho para a sua família. Quando a
igual tem Jesus, e igual os discípulos viram quando Jesus transfigurou. Está falando, sabe de quê? De uma vida sem reservas, uma vida que o coração é aberto, que a alma é aberta. Sansão, ele abriu o coração. A primeira coisa que a gente faz na psicanálise é colocar um fundo musical, é fazer técnica de relaxamento e deixar o paciente, literalmente, sem nenhuma reserva. Aí a menina que foi violentada quando tinha 5 anos de idade, não vai ter medo de falar, mesmo agora que ela já é mãe. Sabe por quê? Porque ela sabe que a alma dela encontrou descanso ali naquele divã. Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? O colo de Dalila era um divã. A casa de Dalila cheirava, cheirava, vinha seleta, separada, bem cuidada. Não tinha roupa no meio do chão, não tinha remeia no meio do chão, não tinha sapato jogado, não tinha roupa suja dentro do banheiro, até cair para lá de fora. O fogão era limpinho, tudo cheiroso. A mesa dela, a pastora Marta, a toalha era bem passadinha. Não era aquela toalha que já usou, que pingou, gordura, pinga, que o marido olha e fala: que é isso aqui? Ah, não é nada não, isso daí foi um molho que caiu tem 5 dias. A casa de Dalila não é assim. Você pode dar glória no nome do Senhor. Fala para a tua alma assim: eu quero que quando o meu guerreiro, que o Senhor já preparou, que o Senhor vai preparar, encontrar minha vida, ele possa encontrar uma vinha seleta, porque eu sou muito melhor que Dalila. Dalila usava a vinha dela para destruição, mas a minha vinha é para a glória de Deus. Aleluia. Levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Adore o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E tem um detalhe para Sansão. Um detalhe. O Renato podia ter uma vinha, Abraão podia ter uma vinha, Noé, a Bíblia diz que Noé acabou de sair da arca, Deus fez uma aliança com ele, deu um arco no céu, e esse arco dura para sempre, que é o arco-íris, em prova da aliança. A Bíblia diz que acabando Deus de fazer aliança com Noé, a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha e bebeu muito vinho, e o filho dele virou nu, começou a caçoar, contava os irmãos, e ele teve que amaldiçoar o filho e começou a desgraçar tudo de novo. Fala assim: tem gente que não pode ter vinha. O negócio dele é altar. Sabe de uma coisa? A vinha de Dalila era perfeita. O colo dela era o divã. A casa dela tinha paz. Os vizinhos nunca escutaram grito, nunca escutaram berro. Está entendendo? Nunca escutaram malcriação. Mas acontece que aquele não era lugar para Sansão, porque a Bíblia diz, quando ele nasceu, que ele não podia beber vinho, que ele era nasceu de Deus, não podia cortar os cabelos, que ele era consagrado ao Senhor. Aí eu pergunto para você, qual era a função de Sansão? Construir altar de adoração a Deus. Fala comigo: construir altar de adoração a Deus. Era a função daquele guerreiro. Destrói os altares de Baal, acaba com os altares dos filisteus, destrói as vinhas do inimigo, acaba com tudo do inimigo, e faça o nome do Senhor voltar a ser adorado em Israel, faça o nome do Senhor voltar a ser glorificado em Israel. Sansão foi lá. Não era proibido para Abraão, não era proibido para Moisés, não era proibido para o pastor Anísio ter vinha, mas Sansão, Deus tinha uma aliança com ele. E deixa eu dizer uma coisa: a aliança que Deus tem com o Renato é diferente da que ele tem com o Marcelo, é diferente da que ele tem com o Edgar, é diferente do que ele tem com cada um que está aqui nessa noite. Sansão, ele se deu mal, desgraçou o casamento dele. Sabe por quê? Porque ao invés de construir o altar, ele se embriagou com a vinha. E Deus tinha proibido ele disso. Você pode dar glória no nome do Senhor? Eu quero fazer uma pergunta para os homens, eu quero que você seja muito sincero. Que tipo de altar você está construindo? Você está tão envolvido com as coisas, você está tão ocupado com o trabalho, porque eu falei das mulheres até agora, você está tão ocupado com os portões da cidade, você está tão preocupado com os inimigos, você está tão preocupado em conquistar, em guerrear, em lutar lá fora. E o Espírito Santo pergunta para você nessa noite: até quando você vai descansar? Até quando você vai chegar, deitar e descansar, sabendo que Deus chamou você para fazer do seu lar um altar de adoração? Você pode levantar a mão para o Senhor nessa noite e dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, e adorar o Deus Todo-Poderoso que está falando com você. Guerreiro que tem descanso hoje,
e tem descanso amanhã, e que não vai perder as vistas, e que não vai depois ter que morar do inimigo, que depois não vai ser destruído, vem a casa destruída, vem a família destruída. São guerreiros que guerreiam muito bem lá fora, mas quando chega dentro de casa, ele sabe que ele tem ainda uma função: construir um altar de adoração. Aleluia. Fala para o teu irmão, o homem que está aí do seu lado, fala: você é guerreiro. Aleluia. Fala: você é guerreiro. Mas depois do descanso, guerreiro, é hora de levantar o altar de adoração. É hora de levantar a tua família para adorar. É hora de sair do colo. É hora de sair do colo e parar de ser menino e fazer altares de adoração ao Senhor. Aleluia. Levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. Porque senão você vai ser menino para sempre. Você vai precisar de colo para sempre. Você vai precisar de alguém te adorando para sempre. A Bíblia fala de um adultério na Bíblia hiper famoso, de 2 Samuel. Mas sabe o homem que estava lá? Porque a gente fala, né, pastor? A gente desce a lei, né? Em Davi, rebenta com Davi. Renato, não tinha que nem Urias. Urias ia na frente da batalha. Urias era guerreiro, era fiel a Davi. Ele não tinha medo das batalhas. Mas, na hora de prestar serviço dentro de casa, de dar um beijo na boca da mulher dele, de declarar amor, de fazer a mulher dele feliz, de dormir com ela, muito provavelmente os historiadores dizem que Urias estava longe de casa pelo menos uns 40 dias. Qual é o homem que não tem vontade de voltar para casa? Sabe qual é o homem? Que trabalha demais, que está cansado demais, que carregou saco demais, que carregou peso demais. Para quê? Porque eu quero ter produção, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero promoção. Fala: seu guerreiro, fala para tua alma: guerreiro, Deus te chamou para você ser adorador, não esquece disso. E quando você serve a Deus, você serve a sua família também. Levanta a tua mão e adore o nome do Senhor nessa noite. Não esquece da sua família. Não entregue o controle da sua casa para a sua mulher, para os seus filhos. Sabe por quê? Se Sansão não tivesse feito isso, com certeza, a possibilidade, porque os historiadores dizem que ele e Dalila se amavam de verdade. Tem historiadores que dizem que Dalila morreu segurando Sansão, perto de Sansão, do lado de Sansão. Eles se amavam de verdade. Sabe o que acontece? A perversidade estava dentro dela. O governo fez uma folha de pagamento para ela, dizendo: se você derrubar aquele homem, nós vamos te dar uma aula de salário. O diabo soprou nos ouvidos dela: você tem uma missão: destruir o inimigo dos filisteus. E Sansão, ao invés de ajudar a mulher dele, que apesar dele amar muito aquela mulher, dele ser afeiçoado a ela, disse: mesmo sabendo que aquilo ali era proibido para ele, a vinha era proibida, a Dalila era proibida, Filisteu era proibido, tudo era proibido para ele. Ao invés de Sansão assumir o controle da família dele, sabe o que ele fez? Ficou no colo, como um menino que não cresceu e esqueceu de levantar um altar de adoração ali e dizer para ela: o meu jeito é esse, tudo na minha vida glorifica ao Senhor. Se você não se encaixar, eu estou fora disso, porque eu não tenho isso para a minha vida. Aleluia. Você pode exaltar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso nessa noite. A Bíblia diz assim, que Davi chegou a mandar Urias e dormir com a mulher dele. Você está longe de casa muitos dias, Urias. Tua mulher está com saudade, vai passar a noite com ela. Sabe o que o besta do Urias falou? Deus me livre, meu Senhor. Joabe está lá no campo de batalha. Os meus companheiros, está tudo lá no campo de batalha. Dormiria eu na minha cama com a minha esposa? Como se estivesse pecando, você está entendendo? Aí depois a mulher adulterou, o pai dela também, você vergonha. Mas aí, qual a parcela de culpa de Urias? No mínimo, 70%. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando conosco nessa noite? Aí a Bíblia diz que Davi chamou Urias para um banquete para tomar vinho. Aí pensou assim: agora ele vai amanhecer o dia na casa dele. Quando foi, no outro dia, Urias estava lá na porta do palácio. Preferiu dormir no releito do que ir para casa, fazer um carinho na esposa, fazer o papel de homem, porque é muito bom ser guerreiro. Fala assim: é muito bom ser guerreiro, mas é muito bom também amar, é muito bom cuidar da esposa, cuidar dos filhos. É isso que Deus está chamando de família bendita. Aleluia. A esposa faz a parte dela. Nós não temos que deixar as amantes, as dalilas, as sem vergonhas, fruto proibido, fazer na casa delas, dos colchões delas, dos sofás delas, uma vinha seleta. Fala: vinha seleta, Deus vem para mim. Fala assim: vinha seleta,
herança do Senhor. Fala comigo. A minha vinha é a herança do Senhor. Porque eu estou enxertado na videira verdadeira. E a videira é Jesus. E Ele me escolheu para dar bons frutos. Aleluia. Não vamos fazer que nem aquele moço, não. Eu estou na casa da minha mãe. Porque ela tem tudo que eu não tenho na minha casa. Minha casa só grita e só confusão. Lá eu só tenho paz. Lá eu deito no colo. Eu não estou fazendo apologia do Natal, está amarrado os cursos. Eu estou querendo dizer para você que o Espírito Santo está nos ensinando nessa noite. Amém? Não vamos fazer que nem Urias, não. Não vamos fazer que nem Sansão, não. Destrói o portão, mata 1000 homens, arrebenta com o leão. Mas a esposa está carente de amor. No dia eu e a Bia estávamos conversando com um grande homem de Deus. Se a gente fizesse assim mais um pouquinho, a mulher dele desmontava. Carente de carinho, carente de amor. Ela disse assim, ele ora por todo mundo, desde madrugada, né, Bia? Quando a gente acorda às 5 horas da manhã, a minha casa já está cheia de gente. Só que a gente não descansa, só que a gente não tem tempo para sair. Aí no olhinho já estava melejado de lágrimas. Sabe por quê? Ganha todas lá fora, mas a casa está sofrendo. E o Espírito Santo está dizendo para nós, namorados, maridos, santos do Senhor, vocês que têm o verdadeiro compromisso de propagar o amor na terra, o Senhor está falando conosco nessa noite. Aleluia. Eu quero que você fique de pé. Aleluia. Aleluia. Eu vou fazer mais uma vez a pergunta para as mulheres. Onde o teu guerreiro descansa? Responde para a tua alma. Onde o teu guerreiro descansa? Como é que é a tua casa? Aleluia. Como é que é a tua vida? As minhas cunhadas têm muita dificuldade de relacionar-se com os maridos dela, porque a família do meu marido é difícil. A minha também é. Mas a família do meu marido é muito difícil. O coração deles é muito doente. Sabe, aquele coração empedernido, tudo. E sabe de uma coisa? O meu marido faz tudo aquilo que é o melhor para a minha vida, para a minha família. Sabe por quê? Porque eu decidi que a opinião da minha casa não é a opinião da minha mãe. Que a opinião da minha casa não é das minhas cunhadas. Não é a opinião da minha, não é a opinião da pastora Marta. É a opinião do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor tem uma vinha para mim. E eu tenho que cuidar da minha vinha. Porque é onde o meu guerreiro descansa. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Aleluia. O meu marido, ele não tem fama lá fora. Não tem mesmo. As pessoas nem sabem quem ele é. Ele não ganha inúmeras batalhas por dia lá fora. Mas a minha casa, ele é mais que vencedor. Ele é um pai bendito, ele é um marido bendito. Ele é um homem apaixonado, ele é um homem que recebe e dá muito carinho. Sabe por quê? Porque eu não preciso ser um Sansão lá fora. Eu posso até ser, mas eu tenho que ser principalmente o homem de Deus dentro da minha casa. Não adianta eu ser conhecido como quem carrega o portão na cabeça. Não adianta eu ser conhecido como alguém que pega 1000 raposas, soca fogo no rabo dela e sai queimando tudo. Se o coração da minha mulher está que nem uma geladeira, se a minha mulher já não sabe mais o que é o fogo do amor, porque eu não tenho capacidade de arriscar o fósforo e acender o coração da minha esposa. Você pode exaltar o nome do Senhor. Sansão, o que você faz? Bota o fogo no rabo das raposas, sai queimando tudo dos filisteus. E como é que é a tua mulher? Minha mulher? Fria, gelada, nem me beija mais, dorme viradinha pro canto. O negócio nosso lá em casa é muito ruim, a vida sexual tá ruim, não é mais como antes, porque você não acende mais o fogo do amor dentro da tua casa. Deus não te chamou para acender fogo de raposa, Deus te chamou para aquecer o coração da tua esposa. Você pode levantar a tua mão, Senhor, essa noite e dizer assim para Ele: obrigado, Senhor. O Senhor está falando comigo. Nós estamos hoje indo na casa de Dalila, e apesar dela ser uma mulher que não é exemplo de nada para nós, uma mulher que era contra a vontade de Deus, uma mulher que se vendeu, mas ela sabia como nunca a cuidar da vinha dela, porque o guerreiro dela encontrava descanso toda vez que chegava ali. O guerreiro dela estava nu diante dela, não tinha reserva, não guardava segredo diante dela. Vocês já viram aquelas mulheres baixinhas desse tamanho assim, ó? Que o marido dela de medo de contar as coisas para ela? Já viu? Já viu, Tiago? Deus, a minha mulher sabe, ela não. E assim, eu acho que Dalila era bem grande, escultural. Eu acho que ela parecia com a Gisele. E mesmo assim, Sansão não tinha medo de contar os segredos para ela. Porque ela não era gritona, ela não era guerreira. Sabe, ela não era coração duro, ela não era perversa. Ela sabia preparar o colo do guerreiro dela. Você pode até não entender o que eu estou falando nessa noite, mas eu sei que o Espírito Santo está falando o que ele falou.
Aleluia. Vamos falar junto? Vale de Sorek. Uma vinha seleta, bem cuidada, preparada para guerreiros e pessoas especiais. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Fala para tua esposa, para o teu marido que está aí do teu lado. Fala assim, ó, a minha casa, aleluia, vai ser uma vinha, aleluia. Fala assim, o meu colo vai ser o seu divã. Você não precisa ir em outro lugar. Eu quero escutar os segredos do teu coração. Eu não vou fazer que nem Dalila. Eu vou guardar o Senhor. Agora, marido, fala assim, ó, eu posso usar, aleluia, a minha força lá fora. Fala isso, para vencer os homens, para vencer os desafios. Eu posso usar a minha força para carregar portões, sabe, de dificuldade, de conversão trabalhista, de muitas outras coisas. Mas quando eu chegar em casa, eu vou ser um edificador. Eu não vou ser um frouxo. Eu não vou ser uma coisa que se deixa amarrar, uma coisa, sabe, uma pamonha deitada no colo. Fala assim, eu vou ser um adorador. O Espírito Santo me treina para isso. Fala isso. O Espírito do Senhor está me treinando nessa noite para isso. Levanta a tua voz e adora Deus por aleluia. Aleluia. Fala, hoje nós estamos aprendendo com o Vale de Sorek. Fala assim, hoje nós estamos aprendendo com o Vale de Sorek. Vamos fazer um turismo na casa de Davi. Temos muita coisa contra ela, mas uma coisa nós podemos dizer: parabéns. Se eu tivesse vindo na tua casa antes, Davi, eu não ia falar com meu marido tanta besteira, eu não ia brigar por tanta futilidade. Eu já briguei com meu marido porque ele não gostou da canjica que eu fiz, não acredito. Fiz um monte de canjica, eu botei na geladeira, ele comeu. Eu gosto do outro jeito. Peguei a canjica, joguei no balde, porque 2 meses de casado, joguei na lata do lixo, porque eu não tinha ido na casa de Davi. Porque se eu tivesse ido, eu ia saber que quando meu guerreiro chega em casa, ainda que ele não esteja a fim de comer arroz, de comer feijão, mas ele está esperando um beijo, ele está esperando um abraço, porque tem coisa muito melhor para me alimentar a vida dele. Você pode adorar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Se os homens tivessem, sabe, conhecido a vida de Sansão antes, e visse como ele se comportou como um besta, gastava a força dele lá fora, e eu hoje eu fiz tanta, matei tanta, abri a boca do leão. Então a mulher dormiu com fome, porque você é um besta. Porque Jesus criou uma coisa para você ser feliz, para você ser abençoado, e ao invés de você aproveitar para ser feliz, você está deixando sua casa ser destruída, sua família ser destruída. Vai afundar e você vai segurar a coluna. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para você nessa noite: acorda, está na hora de sair do colo, do comodismo e levantar altares de adoração. Aleluia. Começa a clamar essa noite. Aleluia. Fala assim, esse é o melhor dia dos namorados que eu já tive, porque eu fui na casa de uma pessoa que ninguém nunca me levou. A Mary contou um negócio para mim que eu brigava muito com ela quando ela falava isso. O Beto teve os problemas, Deus já consertou. E ela disse, mas eu tive umas parcelas de culpa muito grandes. Porque quando meu marido me conheceu, eu era uma sereia. E depois eu parei de me cuidar. Eu não me arrumava, pastor. Foi assim, né, que você falou? Eu andava que nem um homem. Eu pegava umas calças jeans, uma camiseta. Minha sobrinha que me ensinou a me vestir. Minha sobrinha que me cuidou, pastor. Eu não tinha cuidados comigo. Aí eu chego na casa de Dalila. Ela tinha uma cena. Mas o Espírito Santo dizendo para nós nessa noite: tem lugar para o nosso guerreiro descansar. O Espírito Santo está dizendo aos homens nessa noite: se você não pegar essa vinha e transformar ela num altar de libação, de adoração, pega essa vinha e destrói, e amassa ela, leva lá no lagar e amassa ela, e pega esse vinho e coloca como libação no altar do Senhor. Conserta a tua casa hoje. Não basta ganhar todas as guerras lá fora. A Bíblia diz que basta
coração. Estava fértil. A ciência diz que esse é o nosso período do cio, da fertilidade. E é verdade. E o besta está indo embora. Não foi lá nem dar um beijo na mulher dele. A Bíblia diz que ele virou as costas e foi lá no meio da guerra. Porque para ele é mais importante do que dar carinho, do que cultivar a casa dele, de que zelar da princesa dele, do que dar beijo na princesa dele, do que ganhar tempo cuidando daquilo que é dele. Ele preferia ganhar as batalhas lá fora, uma blusa cheia de troféu. Aí Davi sai da janela, a mulher do Urias fala com ele, deslizando no corpo. Meu marido podia ter me abraçado, não me abraçou. Podia ter me beijado, não me beijou. Aí Davi disse, manda buscar. Eu vou resolver. O diabo leva a fama de matar. Sendo que a minha Bíblia diz, lá no capítulo 2 de Colossenses, versículo 15 em diante, que Jesus despojou Satanás. Fala assim, pastor, o que é despojar? Fala comigo, o que é despojar? Arrancar tudo que tem dentro. Deixar vazio. Se Satanás é um vazio, um perdedor, por que ele influencia tanto sua casa? Porque você enche ele é como um bichinho virtual. Você fica alimentando ele. Mas se você parar de alimentar e alimentar a glória de Deus, alimentar a presença do Senhor, sua casa nunca vai ser vencida, tua família nunca vai ser vencida. Aleluia. Sansão não deixou um filho, não deixou sucessor, pastor. A esposa dele não foi chorar no túmulo dele. Se eu dizer uma coisa para tu, quando tua vinha acelera, eu falo de vinha de crente, tipo aquela de João 15, vinha se dar fruto para a glória de Deus, vinha escolhida e nomeada pelo Senhor, vinha que está enxertado na videira verdadeira. Quando teu marido é um guerreiro lá fora, competidor dos bons, trabalhador dos bons. Meu marido trabalhou nas drogas quase 30 anos. Não teve uma falta. Só as cláusulas 5 que ele podia aplicar. Ele era mal, já era melhor. Trabalhava em tudo que é produção, em todas as frentes de navio. Tinha vez que meu marido ganhava dinheiro que dava quase 6 meses. De tanto dinheiro que ele ganhava, porque ele pegava produção muito. Porque na época tinha muita produção. Ele às vezes virava o dinheiro. Mas a nossa casa sempre foi suprida. Você não vai ver meus filhos com carência. Eu posso passar o dia inteiro lá conversando com a Veronice. Meus filhos não vão ficar telefonando. Mãe, que hora que você vai chegar? Mãe, sabe o quê? Meus filhos tinham carinho todo dia, ainda tem até hoje. Tinha tempo de levar eles pra praia, para o Parque da Mônica, pra Jureia, pra Aquário, até pra dançar quadrilha eles foram. Debaixo do nosso. Eu disse, vai agora, para vocês entenderem que isso não pertence a você, mas ele vai ser excluído na escola. Nós vamos lá, e quando sairmos de lá, nós vamos adorar o nome do Senhor. Vocês vão ver que aquilo ali não tem nada que glorifica a Deus. Mas os meus filhos não teve falta de nada. Todo dia eles iam para o aquário, todo dia eles iam para a praia, brincavam de nadar com meu marido, nadavam nas costas do meu marido, brincavam de bola com meu marido na areia, rolava, meu marido se escondia dentro da areia. Sabe por quê? Lá fora. E a família perdeu. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ganhou todas lá fora, mas perdeu dentro de casa. Perdeu no colo da esposa. Porque ao invés de se levantar como um homem de verdade dentro de casa, como um adorador, não passava de um menino, de um banana no colo dele. Você pode adorar o nome do Senhor. Pega a pessoa que está do seu lado para você clamar por ela. Eu quero que você fale para o Senhor nessa noite. Faça da minha vida uma vinha solene. Faça da minha casa um lugar de adoração. O Senhor me deu uma vinha chamada família. E às vezes o diabo quer pôr mistura várias qualidades de outras coisas. Outros tipos de videiras que eu não conheço, Pai. Mas o Senhor está ministrando nessa noite para nós. Eu sou a videira verdadeira, a videira seleta, a videira separada. Aleluia,
assim comigo, numa vida seleta, separada, exclusivamente para a glória do excelentíssimo, do grande guerreiro, o Senhor, o forte e poderoso, que fez da minha casa uma casa de bênção, uma casa de adoração, uma casa onde o nome dele é glorificado. É lá que a minha família descansa, é lá que os meus filhos descansam, é lá que os meus netos vão descansar, os meus bisnetos vão descansar. Os filisteus não vão destruir minha casa, eles não vão destruir minha vinha, a carne não vai destruir minha vinha, o diabo não vai roubar minha vinha, porque eu vou cuidar dela para a glória do Senhor. Se uma ímpia e circuncisa sabia cuidar da vinha dela, imagina eu que sou de Jesus. Aleluia! Se Abraão, em todas as dificuldades, sabia fazer a altar de adoração na casa dele, o que eu, você campeão lá fora, porque Abraão podia dizer assim, nossa, no meio da separação de tu, que eu fiquei guerreando contra 4 reis, sabe, eu fui lá defender Ló e fui fazer um monte de coisa. Já tô velhinho, cansadinho, passado o tempo, você dá um pra lá, dá um pra cá. Tu tá achando que o filho de Abraão, Isaac, foi feito por ensino nação? Foi no laboratório? Foi. Porque Abraão sabia que valia a pena ganhar as guerras lá fora, mas tinha que dar conta do recado dentro de casa, porque ele era campeão de Deus. Porque para a mulher dele rejuvenescer, ficar bela e bonita, ele tinha que fazer a parte dele. Você pode dar glória?